debate. Eu agradeço a presença de todos. Espero que até aqui tenhamos sido felizes nas nossas colocações. Agradeço a audiência da internet. E nós encerramos a primeira parte com vários questionamentos do Adriano. E a minha leitura, a leitura de jornalista, é que teve o objetivo de trazer todo o debate para o mundo real, para algo mais palpável, principalmente para as empresas. A primeira parte do nosso debate, nós discutimos tendências, teorias, experiências, e agora a gente parte para o mundo real. Para o mundo real, aquele mundo que precisa colocar a mão na massa e precisa tomar decisões que não agora e em médio prazo. E o Adriano dizia, é hora de investir? Qual é o melhor momento para se investir em IPv6, em investir em mudanças na infraestrutura? Quem gostaria de... Quem se habilita? Parajo, por favor. O Adriano fez uma colocação extremamente importante, do meu ponto de vista. Para que eu vou gastar dinheiro pensando em IPv6, né? Tenho lá meus ativos, tenho minha rede, meus usuários estão acessando. Para que eu vou começar a pensar ou começar a fazer investimentos para suportar essa nova tecnologia? A minha resposta, Adriano, para você e para qualquer empresário que produz conteúdo, de certa forma, né, no caso de vocês têm uns conteúdos jurídicos e tudo mais, é o seguinte: se vocês não forem para o IPv6, possivelmente, em algum prazo aí, daqui um ano e meio, possivelmente alguns usuários não vão acessar o seu site. Você vai começar a ter dificuldades para acesso ao seu site. Se for concebido uma solução mágica, uma caixa mágica que vai lá resolver todos os meus problemas, fazendo os NATs, o que vai acontecer? Isso vai impactar na tua audiência do teu site, porque você vai começar a ver um único IP tendo milhares de acessos ao teu conteúdo. No teu log lá do servidor, lá você vai começar a ver um mesmo IP repetindo inúmeras vezes, que é o NAT que vai estar espelhando os usuários que vão estar atrás desse NAT. E, além disso, não é o teu caso, mas, por exemplo, você imagina um portal que vive de audiência. Imagina como vai ficar o analytics desse portal se ele não suportar IPv6 e começar a receber vários acessos de um único IP. Como que ele vai contabilizar essa audiência? E no caso de vocês, eu acho que aí que eu comentei da questão da segurança, é o seguinte: você vai receber um IP numa hora tal, de um dia tal, que você vai falar, bom, esse cara aqui fez um deface na página do TJ. Quer dizer, ele hackeou a página do TJ e substituiu. Aí você vai, não sei, a justiça vai instaurar um processo administrativo lá, instaurar um inquérito policial de averiguação, certo? Para verificar quem é o usuário daquele IP. Então, vamos lá, vamos atrás desse cara. Aí você identificou lá, é um IP XYZ. Aí você vai na operadora e vai falar assim, olha, eu quero saber quem é o usuário com este IP, nesse horário aqui que acessou. Aí a operadora vai falar, bom, você pode escolher, tem essa pasta aqui com os 200 caras que estavam nesse mesmo horário, nesse mesmo momento conectado. E aí você entrega para a Polícia Civil para eles correr atrás para ver um dos 200 que foi. Então, acho que esses os problemas que a gente vai começar a enfrentar. A gente sabe que vai haver a necessidade, por um determinado momento, como eu disse aqui antes, por um longo período de convivência dos dois protocolos IPv4 e IPv6 por causa do legado e dos usuários que hoje estão acessando a internet e dos novos que vão entrar possivelmente já em IPv6, que é o nosso desejo. Mesmo com essas duas tecnologias, nós vamos precisar ainda de uma caixa mágica que vai fazer a tradução de endereços IPv6 para endereços IPv4 que não tenham o acesso IPv6. Só que o que a gente acredita é que esse modelo, saindo de IPv6
e tendo que usar o NAT para fazer IPv4, a tendência é que ele acabe rapidamente, porque com certeza os conteúdos em IPv4 vão ter interesse rapidamente em subir para IPv6. Se a gente partir do princípio que é IPv4, NAT, e seja o que Deus quiser, aí a gente entende que a comodidade pode levar à perpetuação do carrier grade NAT. Então, esses são alguns motivos que eu espero que eu te convenci para você começar para o IPv6. Eu gostaria de comentar alguns pontos, né? Eu acho que parte desse problema todo que a gente está vivendo hoje é devido à ingenuidade de nós engenheiros, principalmente os engenheiros que não trabalham na área de negócios, né? Porque o pessoal que projetou o IPv6 fez um protocolo que não conversava com o IPv4 e achou que 10 ou 15 anos poderiam ser tempo suficiente para fazer uma transição bem tranquila na internet, com poucos gastos. Mas o problema é o seguinte, esses caras não convenceram o Parajo, lá em 2001, nem o Parajo nem mais ninguém, de que lá em 2001, estou falando depois do bug do milênio, que já passou o bug do milênio, porque até 2000 você estava preocupado com o bug do milênio, né, Parajo? Em 2001, os caras não conseguiram convencer ele que ele devia investir numa tecnologia que não ia trazer grandes vantagens a princípio, mas ia ser muito útil em 2015, ou 2014 ou 2013, quando acabasse o IPv4. O Parajo olhou para o orçamento dele de 2002 e falou, não, acho que não é o momento de eu investir uma tecnologia para 2013, né? Acho que ainda está um pouquinho cedo, eu vou investir no outro projetinho aqui que é mais urgente agora, né? E na verdade, assim, o plano de implantação de IPv6 na internet, ele partia dessa ingenuidade. Ele não oferecia nenhuma vantagem muito grande no protocolo, não tem nenhum chamativo. Então, assim, não adianta a gente querer se iludir de que a gente vai achar uma killer application, algo que vai fazer o usuário demandar IPv6. Isso não existe, não existiu nos últimos 15 anos, não vai existir. A questão de IPv6, a gente tem que ter em mente, tem que ser bastante clara, que hoje é para resolver um problema, o problema da falta de endereço. Os endereços estão acabando, isso é inexorável, é claro. Na região da Ásia já acabaram, não tem mais. Os provedores não têm mais endereço para expandir na região da Ásia. Na Europa, é questão de semanas acabar. As previsões são para agora, tipo assim, qualquer alocação maior, que qualquer operador ou provedor que der um espirrinho maior lá, acabaram os IPv4 na Europa. Previsão dos Estados Unidos, da América do Norte para o ano que vem, e a nossa um pouquinho para frente. Então, isso a gente vê, está acontecendo de verdade, não é mentirinha, não é nada. E a gente tem que lembrar que a internet não é brasileira, né? Que a internet é um negócio mundial, então a gente pode já muito bem ser afetado pelos usuários lá da Ásia que estão acessando IPv6. Será que não tem usuário lá da Ásia que vai acessar site aqui no Brasil? Né? Então, não da China, sei lá de onde, mas, enfim, agora com tanta coisa chamando atenção para o Brasil, né? Com Olimpíadas, com Copa, será que não vai ter usuário de lá acessando coisas aqui? Não sei. Mas a gente tem que ter isso em mente. O professor citou, tem vantagens. Tem algumas coisas do IPv6 que a gente não está considerando. Por exemplo, melhorias no QoS, possibilidade de melhorias na segurança. É verdade, o IPv6 tem melhorias, tem algumas coisas, mas são coisas que hoje elas não estão à mão, porque elas não estão implementadas. Tem um campo lá previsto no IPv6, um tal de flow label lá, que ele promete muito, ele promete um tratamento melhor de qualidade e tal, mas isso não está implementado nos roteadores, não tem um padrão, não é algo que dá para a gente usar amanhã, mas a gente precisa dos endereços novos amanhã, né? Esse que é a grande questão. O ponto de segurança, eu acho que é uma questão chave. A gente talvez não se dê conta, mas a gente não está vivendo, a gente não está usando a internet como ela foi projetada, hoje já, porque a gente usa o NAT. E o NAT hoje, o NAT que a gente usa dentro da empresa, é o que o usuário usa lá na casa dele. Isso é um problema de segurança? É um problema de segurança. Por quê?
Vou contar o que é o dia a dia do pessoal do CERT, lá, da equipe de segurança lá do NIC-BR. O que eles vivem no dia a dia. Chega lá um grande provedor de conteúdo ou de serviços tal, e descobre que está sendo atacado. Tem um DOS lá no site dele, alguém está tentando tirar ou até conseguiu tirar o site dele do ar. E daí eles vão lá bater na porta do CERT e eles falam, olha, a gente está recebendo um ataque grande aqui. A gente descobriu que esse ataque está vindo da rede tal. Está vindo lá de um provedor pré-determinado, de uma empresa pré-determinada. Digamos, vamos supor que seja uma grande empresa. Uma empresa lá, não vou citar exemplos de nomes nem nada assim. Empresa A. Então, o pessoal do CERT-BR, da equipe de segurança, vai lá e bate lá na porta da empresa A e fala assim, olha, vocês devem estar aí com máquinas infectadas, porque você está vindo um grande ataque da sua rede que tirou um grande site do ar. Vocês não podem dar uma olhada nisso aí na rede de vocês? Olha, o IP que está vindo esse ataque, eu vou te passar o IP para facilitar a tua vida, para você achar essa máquina que está infectada aí na sua rede. É o IP XYZ. Aí o cara vai, olha, fala, olha, o que o cara fala? Não dá para você veja bem, né? Não dá para você me falar qual empresa que está saindo fora do ar, porque esse IP que você me passou é o IP do gateway, é o IP do cara que está fazendo o NAT. E atrás desse NAT eu tenho 500 máquinas aqui e eu não vou conseguir descobrir tão fácil qual é que está infectada. Eu não posso desligar as 500. Então fala qual que é a empresa que está atacada, que eu vou continuar infectado aqui com o meu problema, mas eu bloqueio na saída para não prejudicar mais ninguém. Então, isso é a realidade. Esse tipo de coisa, esse tipo de ocorrência acontece no dia a dia. O cara não consegue identificar o problema dentro da rede dele, por causa do NAT, fica lá, vai atacar outros, vai... Se não tivesse o NAT, você não teria esse tipo de problema. A internet seria um lugar muito mais seguro, apesar das pessoas verem o NAT como uma proteção de perímetro. Outro problema do NAT, a questão das aplicações. Por que o Skype funciona tão bem e por que o SIP normal, que é o padrão de VoIP, não funciona nada bem? Assim, não funciona, pelo menos atrás de NAT, ele dá um baita no trabalho para configurar, às vezes não rola. Né? O negócio de VoIP só decolou quando o pessoal inventou o Skype. Porque alguém teve a capacidade de gastar horas e horas e horas e horas de programação para conseguir fazer um software que funcionava bem atrás de NAT. Qual é o custo dessas horas de programação, não só por causa do Skype, mas por causa de todos os softwares que funcionam na internet, para conseguir fazer um software que funciona atrás de NAT? Esse é um custo escondido que a gente tem nas áreas de TI das empresas e a gente paga por ele e a gente não percebe. É um custo que advém do NAT e da falta de endereço de IPv4. Então a gente já está vivendo desde 94, quando foi inventado o NAT e o CIDR, e foram inventados como soluções paliativas para o esgotamento de IPv4, a gente já está vivendo uma situação muito menos do que ótima, só que a gente já se acostumou, faz o quê? Quase 15 anos que a gente tá vivendo isso. Né? Então, a gente se acostumou com a coisa ruim, a gente não percebe mais que isso não é o normal, que isso não é a internet que a gente tinha antes de 94, que provavelmente só o pessoal da academia lembra como que era e como as coisas funcionavam melhor ali. Né? E o IPv6 ele traz essa chance de você voltar um pouco ao que era. Agora, o NAT 444, ou o Carrier Grade NAT, ele piora a situação, porque você traz esse compartilhamento de IP para dentro da rede de operadora. E você aumenta o poder que a operadora tem de controle na internet. Você tem que lembrar também que você tem o IP, que faz a informação chegar até o micro, e você tem um outro elemento lá técnico, que é a porta, que faz o pacote chegar até a aplicação. Na hora que você compartilha IPs, cada IP tem 65 mil portas. Você compartilha as portas também, você diminui o número de portas, que significam as conexões simultâneas que um usuário consegue fazer. Ou se você abrir o Google Maps no seu micro, ele faz pelo menos 30 conexões simultâneas com a internet. Se você compartilhar, sei lá, a operadora compartilha um IP com 100 usuários. Né? O usuário compartilha na casa dele lá com vários devices. Né? Você pega isso, 100 usuários, 60 mil, já sobram lá 600 portas para cada um. O usuário compartilha lá para 10 devices na casa dele, né, sobra lá 60 portas. Só o Google abre 30. O negócio, uma hora vai dar pau.
né? Não vai funcionar. Então, assim, o Adriano falou que às vezes é legal a gente esperar, né? Um pouquinho e não ser o... Não, realmente é uma boa. No geral é uma boa. O problema é que, no caso do IPv6, a gente já esperou um pouquinho demais, passou da hora. Teria sido muito fácil de fazer essa migração se tivesse feito um pouquinho antes do estoque de IPv4 já está aqui no pescoço da gente, né? Já está estourando. Se tivesse feito 1 ou 2 anos atrás, ali, quando a gente ainda tivesse IPv4, tudo bem, você põe IPv6, IPv4 e tal. Uma migração dessas não é simples. Dependendo da empresa, vai demorar 1 ou 2 anos para o cara conseguir fazer o planejamento, a migração. Então, já passou da hora. Tem que começar a investir agora. Obviamente, isso varia de negócio para negócio. É importante que o conteúdo esteja na internet justamente para você evitar perda de audiência, como o Parajo falou. Uma coisa, quando você tem lá o seu link internet, você provavelmente tem um monitoramento dentro da sua empresa para saber se já está chegando ali no talo. Você contratou lá 100 mega ou 10 mega lá para a sua empresa. Quando está no 80%, no 70%, talvez até antes, você já liga lá para o seu gerente de contas e começa a renegociar o link, porque senão você sabe que o seu usuário vai ficar engargalado. Seja você usuário da internet, seja você um provedor de serviço. Geralmente você tem esse controle. Da mesma forma, você controla o roteador, né? Você olha lá, monitora lá o processamento do roteador, memória. Se o roteador está começando a engargalar, você já liga lá para a binária e fala, olha, eu acho que eu preciso de um roteador maior aqui, porque tá, né? Então, essa questão do IPv6 é exatamente igual, né? Se você não colocar IPv6 agora, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, você está fora de parte da internet. Obviamente não vai ser um negócio drástico, nada assim, não vai parar tudo de funcionar, mas devagarzinho você vai, como não ia parar de funcionar também se o link entupisse, né? Os usuários iam começar a acessar mais lerdo. Mas a questão é a mesma. Se você não colocar IPv6 agora, daqui a 2 anos você começa a sentir efeitos disso até você estar fora da internet. Então, o momento de investir, de começar a investir é agora. Claro que, por exemplo, rede corporativa, né, não tem tanta urgência de migrar quanto o servidor que está exposto na internet. Né? Você tem graus de urgência, você não precisa trocar sua impressora por uma impressora IPv6 agora, porque não vai fazer diferença, mas se você for comprar uma impressora nova, talvez seja o mesmo custo você comprar uma com IPv6. Se você mudar a sua regra de compra, talvez você consiga fazer a migração com um custo meio baixo. Tem operadoras de telecom, exemplos lá dos Estados Unidos, como uma chamada, eu não sei se eu sei pronunciar corretamente, T-Mobile. É uma operadora de telefonia móvel. E eles estão oferecendo IPv6 já em produção para os clientes dele, ainda em caráter opt-in, mas está na rede de produção dos Estados Unidos, toda a área de cobertura deles. Eles fizeram a migração para IPv6 com orçamento zero, simplesmente mudando a política de compras. Dizem eles em todas as apresentações deles. Esse tipo de coisa é possível, como em alguns casos não. Enfim, era isso. Eu me lembro que na época do bug do Millennium, várias entrevistas que eu fiz, os CIOs diziam, eu preciso pensar nisso porque o presidente da empresa chegou aqui e disse, olha, eu vi que vai ter o bug do Millennium e que o servidor não vai parar de funcionar, etc. e tal. Faltou um chavão do marketing para o bug do Millennium, para o IPv6, porque não é uma informação que sensibilize o presidente da empresa, o governador do estado. Como é que a gente vai convencer o gestor financeiro e o presidente da empresa de que é preciso investir e investir agora? Boa, excelente pergunta. Né? Essa é a pergunta que o Moreiras ficam nos fazendo, né? Cada vez que a gente vai falar de IPv6, pelo menos eu fico pensando. Então, eu vou avisar aqui de antemão, na última reunião do Comitê Gestor, na sexta-feira passada, a gente definiu encaminhar um comunicado para os donos de domínio brasileiros, todos os .br,
né? Evidente que vai ser tomado uma série de precauções, medidas antes de mandar esse comunicado, mas a ideia é justamente essa: alertar os donos de domínio da questão do IPv6, da comunicação dessa questão do IPv6, para que isso não fique também só no âmbito técnico, né? Muita gente fica só no âmbito técnico, a gente está discutindo, e o gestor lá, o presidente da empresa, que é o cara que assina lá a requisição, né? Ele não está nem sabendo dessa história de IPv6, né? Mas não é só ele não, tá? Muita gente ligada à própria internet não está nem aí. Está funcionando mesmo, né? Deixa aí. Ah, vai parar. Vai parar. Nós estamos assim, faz tempo, vai parar, vai dar problema. Então, a gente conseguiu aprovar uma resolução dentro do comitê, que o comitê vai começar a fazer um trabalho de divulgação a respeito, mais forte, mas aí é mais para o público em geral, com relação ao advento do IPv6 e alertando, de certa maneira, essa mudança que vai acontecer. Existe um esforço enorme do Moreiras, do NIC e do próprio comitê na questão mais técnica, mas a gente acha que precisa extrapolar um pouquinho mais a cadeia e começar a avisar, no geral, o que pode acontecer na hora que vier o IPv6. Então, alguma das ideias é assim: olha, já perguntou para o seu provedor se o seu site está em IPv6? Né? Então, alguma das ideias que a gente está. Isso é uma forma de a gente, de certa maneira, começar a mobilizar mais as pessoas, como foi a época do bug do milênio, né? Nós estávamos comentando no café, agora há pouco, a questão da justificativa, até foi um questionamento levantado pela assistente de imprensa, né? Lógico que não existe fórmula mágica, mas a visão que a gente tem, como você passou bem, as justificativas ali, pessoal, é justamente do que vai dar errado, né? Nós técnicos, né, pelo menos temos essa visão. Todas as nossas justificativas são no sentido vai dar errado. Se você não fizer isso, vai cair. Se você não fizer isso, vai parar de acessar. Eu acredito que as empresas, né, eu no lado do governo não tenho como fazer isso, né? Depende de N outros problemas aí. Mas as empresas deveriam pensar um pouquinho mais no lado financeiro, pensar em como IPv6 pode dar lucro. Se a gente ficar nessa vocabulário, vai dar problema, vai acontecer exatamente o que aconteceu no bug do milênio. Todos os técnicos falaram, vai parar, e não parou, né? Como nós comentamos lá fora também, quando a gente entra com essa justificativa vai parar ou vai dar problema, com essas justificativas técnicas nossas, nosso investimento ele é sempre o último. Vai parar ainda, né? Não parou, vai parar, não parou. E o pessoal vai, na hora de investir, ele pensa no imediatismo. Parou, então vamos trocar. Se não parou, vai parar, isso vai continuar há bastante tempo, isso vai continuar rolando aí muito ainda. Eu vou, de novo, capitão, me perdoe, mas eu... Não, entendi. Não, tá claro. Eu sou técnico também. E coisa que mexe, coisa que está funcionando não se mexe. Eu tenho essa premissa também. Técnico é sempre assim, nós vamos fazer isso. Não vai dar. É sempre assim. Eu vou monetizar, então, a questão. O que vai custar se o cara não conseguir acessar o site para fazer um boletim de ocorrência online? Qual que é o custo disso? Na ouvidoria? Enorme, né? É incalculável, né? O que vai custar se um cara for acessar um processo, um advogado no TJ, e por uma sorte do acaso, a operadora celular dele deu um IPv6 do smartphone dele, ou no tablet que ele comprou e nem sabia para que usar, né? E aí ele foi chamar lá e não consegue acessar o site. Então, tem coisas incalculáveis que a gente está falando. O senhor está correto. A visão técnica é assim, vai dar pau. Não, olha, não vai dar pau. Vai dar tudo certo. Se você fizer um investimento, nós vamos ter um problema que pode gerar um custo incalculável, né? Justamente isso que eu queria colocar, é dizer a mesma coisa com um caráter positivo. Né? É isso que a gente não está conseguindo ainda, a gente está conseguindo passar para as empresas esse caráter positivo da implantação do IPv6. A gente só passa o negativo. Você me deu a mesma resposta com duas possibilidades, a mesma coisa em duas situações diferentes, uma com caráter positivo e a outra com caráter negativo.
Talvez seja essa a visão que a gente tem que estar passando para as empresas. O custo, eu acho que assim, o prejuízo, vamos colocar assim, não é o custo, o prejuízo que a gente vai ter pode ser incalculável. Vou dar um exemplo, eu fui conversar com um grande varejista online, fui falar de PVC e sabe o que ele me falou? Isso aí é coisa de técnico, meu. Eu falei, olha, deixa eu te falar, qual é o drive da tua empresa, né? O que sensibiliza o pessoal? Não, eu preciso vender mais. Falei, então, e se você começar a vender menos porque você não tem essa tecnologia? Como que vai ficar? Aí o bicho vai pegar. Falei, então, você está entendendo? Olha, o que vai acontecer é assim, ó, isso aqui está acabando, ou senão você vai limitar a sua capacidade de vendas. Foi outro argumento que eu dei para ele. Falei, ó, você vai limitar, porque o estoque vai acabar, quem está lá, e os novos, o que você vai fazer? Não, isso realmente é importante. Aí mudou a figura, né? Posso? É curtinho, prometo. Ainda a visão do Parajo, ele ainda está dando um aspecto que é um pouco negativo, é um pouco de aviso, né? Só está monetizando, né? É perigoso você, pelo menos para a gente lá no NICBR, anunciar isso de uma forma muito positiva. Podia chegar numa rede e falar, olha, o IPv6 tem uma tecnologia de IPsec que ela funciona, você consegue fazer túneis muito mais tranquilos, você vai ter um gerenciamento muito mais simples da sua rede, porque você não precisa dividir entre rede privada e rede... Você tem alguns campos lá para QoS mais novos, que permitem um tratamento melhor dos pacotes. Os roteadores novos são... o pessoal projetou de uma forma que você pode ter um desempenho melhor para isso. E algumas outras coisas. Nada disso é uma mentira. São verdades, são meias verdades. A Microsoft, por exemplo, aproveitou o IPv6 lá numa característica nova do Windows, que é legal, o Direct Access, ou Direct Connect, não lembro o nome, não conheço. É uma espécie de VPN aprimorada. UAG. Muito interessante. Então, tem soluções. Agora, se eu chegar isso lá para você e falar isso, daí você falar que legal, né? Então, eu vou pôr isso aqui na PM. Aí você põe lá IPv6, aí você descobre que está com os mesmos problemas de segurança de IPv4, que só está dando pau, que tem um ataque tal, que tem não sei o que lá, que o roteador que você fez o upgrade, ele na verdade, ele não tinha o hardware preparado para IPv6, então você fez só um upgrade, então... o tratamento de IPv6 é por software, então, na verdade, ele está mais lento do que era para IPv4, um pouquinho, mas está mais lento, e você vai me chamar de mentiroso, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso. Nós temos uma intervenção da... Já foi? Já respondeu? Então, Alexandre? Eu só queria comentar o seguinte, a discussão... que nem o Parajo usou um exemplo legal, né? Eu tenho um conteúdo aqui IPv4, daí um belo dia a operadora me deu um IPv6. E eu não consigo chegar em lugar nenhum. O que vai acontecer numa situação dessa? Não para, o cara vai ligar para a operadora, vai reclamar, se você resolver meu problema, eu vou para outra. É isso que vai acontecer. Então, quando... Desculpa, eu esqueci um amigo do TJ ali, né? Adriano. O Adriano comentou, o usuário não tem nada a ver com isso. Mas tem. Porque se o usuário final não conseguir chegar até você, cara, você não vai conseguir vender o que você mais precisa, que é a informação para o seu usuário final. Então, a parte do usuário, não tão importante, não estou querendo tirar meu corpo fora de conteúdo, mas o cara que precisa acessar aquele conteúdo e precisa passar informação é o primeiro que tem que fazer o negócio. Porque senão, para que eu preciso de IPv6? Vocês têm que entender que isso é um ganho para continuar o seu serviço. Porque se chegar um belo dia, acabou o IPv4, eu não tenho mais um IPv4 para dar para você, o que você vai fazer? Oi, veja, pessoal de casa, IPv6 é legal. Nós somos a favor. O pessoal ficou muito sensível com os meus comentários aqui. Precisamos ir para o IPv6. Só a colocação do Alexandre,
Só tem que tomar cuidado com um ponto aí. Que você falou, ó, o usuário vai ligar para a operadora vai dar o seu jeito lá, e vai mesmo. E daí o Adriano vai ficar lá tranquilo porque a operadora vai dar o seu jeito. Não vai? Só que a operadora vai dar o seu jeito com aquela gambiarra e talvez aí o site... O do Adriano não vai ter esse problema, mas um site comercial, talvez ele seja acessado com alguns problemas, ou talvez ele seja acessado um pouco mais devagar do que deveria. Aí o outro site comercial que já está com IPv6, o usuário vai acessar lá bonitinho, nativo, e vai falar, pô, mas esse site aqui parece que está mais rápido, tal, deve ser melhor, deve ser mais sério. Deixa eu comprar desse lugar aqui, entendeu? Então, o cara de conteúdo, mesmo com esse jeitinho dado pela operadora, se ele não prestar atenção e não colocar o site em IPv6, ele tem risco sim, tem risco do usuário não acessar direito, não acessar da melhor forma possível o site dele e ele ter uma percepção pior da empresa ou do produto por conta de velocidade ou por conta de algum aspecto do site que não funciona. Por isso a importância do conteúdo já tem IPv6. Então, eu queria tentar não mudar um pouquinho, mas assim, eu quero voltar num ponto que eu coloquei. Você veja como nós aqui, a gente realmente é jovem há bastante tempo. E como a gente precisa do touch, né? Do tocar. A gente está bastante preocupado sempre com o hardware, né? Com o roteador, com a CPE, com o servidor, com o desktop. Esse é só um pedaço do negócio. E talvez não seja o pedaço mais difícil. Porque é um pedaço mais visível, né? Se a gente fizer um assessment de qualquer rede aqui, a gente vai conseguir várias informações preciosas para ver se eu vou ou não vou fazer IPv6 mais rápido, mais devagar, se é só upgrade de software, se eu vou ter que trocar caixa, coisa que o valha. E nós temos um mundo não touch aí, que é o mundo das aplicações. Que não são poucas, são milhões delas. Né? Nós temos aqui, nessa sala, por exemplo, temos representantes de banco, do mercado financeiro, a própria Polícia Militar, o Tribunal de Justiça. Então, eu fico aqui tentando, né, viajar aqui, tentando imaginar quantas dessas aplicações, tá certo? A gente não precisa ir muito longe, a gente estava falando de aplicações de telefonia IP, de grandes players do mercado, que eu não vou citar nenhum nome aqui, não estou aqui para isso, né? E que terão problemas severos com uma implementação de IPv6. Né? Para falar de uma pequena aplicação. Né? A gente estava falando de como é que vai se comportar, por exemplo, a SAP, como é que vai se comportar a Oracle, como é que vai se comportar a Microsoft, e outra, como é que vão se comportar as aplicações que são legadas de cada uma das empresas. Que construiu lá alguma aplicação, por exemplo, um Asterisk da vida, que construiu lá para fazer a sua telefonia, e por aí vai. E esse mundo aí? Né? A gente estava falando de sensibilização, e aí está certinho, a gente estava discutindo ali fora. Né? Na verdade, eu particularmente, eu gostaria muito que ao lado de cada um de vocês que está aqui, com algumas exceções, obviamente, tivesse o executivo da empresa ligado ao negócio, independente de que seja, não porque eu quero vender uma coisa para ele, mas para ele ouvir, não de mim, mas ouvir dos senhores aqui, que dificuldades são essas, que zona de desconhecimento é essa, que zona estranha. Alguém falou aí de um brinquedo, né, que a gente deixa escondido, não sei quem foi que comentou. Né? Parece que está lá, que está guardadinho, que a gente põe. É tentar esquecer o problema. Né? O IPv6 não dá para esquecer. Não vai dar. Dessa vez não vai dar. Então, assim, a gente tem um universo pesado aí para discutir lá no mundo das aplicações também. O IPv6 da nossa comunicação foi... A gente fez uma telepatia aqui, porque era justamente o que eu ia comentar agora. Na verdade, a gente está discutindo a parte de redes, né, pessoal? Só redes, hein? E os sites? Aí eu vou falar, sem citar nomes, mas um grande banco brasileiro, uma discussão acalorada sobre NAT, carrier grade NAT. Aí ele falou, não, meu problema é pior. Na verdade, ele nem falou que o meu problema era pior, né? Ele falou, não, eu tenho um outro problema. Eu falei, tá, mas qual que é o seu problema? Não, então, porque olha só, nós temos aqui uma camada de balances na frente, né? Então, lá eu tenho os famosos balances, que as conexões chegam lá, os load balances, que chegam as conexões do usuário. Só que do balance para trás,
Tem até COBOL. Até COBOL. Entendeu? Então é o seguinte, como que nós vamos fazer? Porque tem aplicações escritas da década de 70 em COBOL. E funcionando ainda hoje, e comunicando. Em cima de X25, né? X25, sei lá, né? Tem umas maluquices lá. Então é o seguinte, tem um trabalho realmente enorme também na parte... outra coisa também, sites em geral, que estão acostumados a funcionar em IPv4, possivelmente vão requerer adequações para funcionar perfeitamente com IPv6, como o próprio Moreiras colocou aqui. O site IPv4 parece que funciona tudo certinho, e IPv6 pode ser meio capenguinha, né? Não funciona muito bem. Então, tem um trabalho enorme no back-office aí dessa história, para bancos, a gente sabe, e principalmente aplicações legadas na área de software. Né? Eu não sei como o Adriano faz a pesquisa quando o usuário digita o número do processo lá no site do TJ, mas deve ter o quê? Um IBM lá atrás? Então, mas deve ter um legado lá que mas vai ter que mexer na aplicação também. Então, o controle, vamos usar um termo técnico, o controle de sessão dessa história, né? Quer dizer, a requisição web que chega e depois o que acontece na rede interna e volta e dá o display para o usuário, é um caminho longo aqui desse lado aqui, principalmente para os bancos. Os bancos foram um dos que levantaram a bandeira e falaram assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o mundo externo e outra coisa é para dentro da minha rede, que aí é um problema bem maior, né? Deixa eu comentar aqui uma visão de operadora sobre essa transição, incluindo as aplicações e os softwares, né? A operadora ela é o primeiro ator disso, vai levar IPv6, já está levando, isso já está acontecendo, né? Mas se as aplicações não se adaptarem, se o site de conteúdo não estiver em IPv6, não vai parar de funcionar, obviamente, né? Não vai ser uma virada de chave, não é nenhum bug que vai parar a internet. A internet vai continuar funcionando. Mas aí vai entrar em diversos tipos de arranjos técnicos, né, para um bom entendedor, para que isso funcione. Para que isso funcione, entendeu? E isso não vai ser de maneira otimizada. Isso vai acontecer se as aplicações, se todos os atores não participarem, entendeu? Então, sendo mais claro, né, se operador, eu vou entregar IPv6 para o meu assinante, mas o TJ tiver em IPv4, eu vou ter que colocar uma caixa mágica que vai fazer uma tradução de IPv6 para IPv4, que é essa caixa que a gente chama de CGNAT, ou QRGNAT. É uma caixa de tradução, é uma caixa que faz as traduções entre os dois mundos. E essa tradução não é interessante, né? Então, eu vejo dois caminhos. Ou nós vamos, todos os atores que participam da internet, da parte de sistemas, caminhar para uma exaustão do IPv4 e depois uma substituição gradual para o IPv6, ou nós vamos caminhar para um mundo sem transição, onde nós vamos existir o IPv4, vão existir caixas, hoje é o CGNAT, amanhã vai ser o CGNAT Plus, e vai vir outra em cima da outra, a Microsoft, o Google, quem escreve código vai começar a adaptar, o cara que fez o Skype já faz o Skype 2, que funciona em cima de NAT 4.4, 4.6, e aí as coisas vão continuar funcionando, e daqui a 15 anos nós podemos estar aqui falando, nos acostumamos com uma internet pior, né? Vamos dizer assim, menos otimizada. Mas funciona mesmo assim. Então, ainda, para mim, pessoalmente, eu não vejo qual que é o futuro. Claro, se nós vamos ter uma transição, se nós vamos viver num mundo de adaptações aí e vamos nos acostumar, né? Porque hoje nós nos acostumamos ao NAT, pelo menos o que a gente faz em empresa ou em casa, hoje já não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então, ainda para mim não é muito claro aí qual que vai ser o futuro, não. Eu espero que seja uma transição para o IPv6, onde a gente, sei lá, daqui a 20 anos a gente tenha 95% de IPv6 na rede. Mas eu não posso afirmar que isso vai acontecer. O que vai acontecer é certo, os operadores e os aplicativos vão se adaptar ao cenário, né? Então, pois não. Cara, eu vou passar a palavra para o Moreiras para ele responder. Acho que ele tem mais propriedade. Olha, não é interessante porque eu não trabalho numa operadora. Se eu trabalhasse numa operadora...
Se eu trabalhasse numa operadora, eu ia estar pensando mais ou menos assim. Olha, antes eu tinha uma situação bem legal, porque tinha uma rede que todo mundo acessava, era uma rede chamada telefonia, tal. Tem gente que ainda acessa para alguma coisa, mas eu tinha lá todo o controle. Ninguém podia botar uma coisa nova lá na ponta. Uma vez inventaram um tal de fax, aquilo tinha que ser homologado, tal, para funcionar, né? A operadora tinha controle sobre tudo. Daí, algum infeliz inventou um negócio chamado internet. E na internet, a rede ela é neutra e ela é burra. A aplicação, a inteligência está nas pontas. E daí, para você inovar, para você inventar um negócio novo, para você inventar uma aplicação nova, você não precisa mais pedir permissão para ninguém. E um monte de gente começou a inventar gente nova. E daí surgem aqueles problemas que o Parajo falou, porque eu, operadora, eu coloco aqui, faço minha rede, prevejo minha rede, dá errado, né, professor? Porque alguém inventa uma aplicação nova que é o vídeo, e daí aquele vídeo não estava previsto, daí eu sou obrigado a fazer um upgrade na minha rede, e mal deu o retorno de investimento daquilo, alguém inventa uma aplicação nova, e isso não está mais tão confortável. Agora, se eu coloco um negócio que chama NAT 444 na minha rede, isso talvez seja legal, porque eu vou ter um ponto de controle. Vai estar lá dentro da minha rede, todos os pacotes vão ter que passar por ali, é um ponto de centralização. Talvez naquela versão nova do NAT eu consiga botar lá uma barreira. Ou talvez se tem um cara que tem um conteúdo legal, tipo a Localweb, que é o primeiro cara de hosting provider, talvez eu consiga convencer eles a contratar a minha CDN, que ela tá num ponto da minha rede que não passa pelo NAT. E daí eu vou conseguir vender um serviço bem legal para eles, o usuário vai acessar bem rápido o site deles, e eu vou ganhar bastante dinheiro com isso. Então, se eu fosse uma operadora, eu diria para você que o NAT 444 assim, é a melhor coisa, porque ela quebra esse negócio da rede ser neutra no centro, ela coloca um ponto de controle lá, o NAT, esse Carrier Grade NAT, ela permite novos negócios que quebram a neutralidade da rede. É claro que assim, eu estou passando uma visão mais exagerada, eu não acho que isso aconteça, não acho que seja a posição da Algar, nenhuma das operadoras brasileiras, na verdade estou passando uma posição exagerada, mas que é discutida em fóruns internacionais, inclusive nessa questão, é uma visão possível, né? Você quebra pontos chaves do funcionamento da internet, princípios básicos de funcionamento da internet, colocando dificuldades e coisas no meio da rede. Você cria dificuldade para as aplicações atuais, você cria dificuldade para o crescimento, você cria dificuldade para a internet das coisas. Obviamente, para alguns atores, realmente pode não ser tão ruim para fabricantes de equipamentos, né? Porque o NAT é um negócio pesado, você tem que colocar um poder computacional lá super bom para a coisa funcionar bem. E talvez não seja tão ruim para os operadores, não sei. Mas também tem um lado que é ruim para elas, porque elas têm um custo e uma dificuldade de implantação, talvez o NAT, que é pior do que a implantação de IPv6. Né? E talvez o custo para manter os equipamentos de NAT sejam maiores do que os custos de fazer a migração para IPv6. Então, de fato, assim, eu acho que, mesmo colocando essa visão exagerada, deixando essa visão exagerada um pouco de lado, as decisões de implantar NAT, eu acho que elas estão sendo feitas por conservadorismo, porque NAT é o que as pessoas conhecem e acham que conhecem, porque acham que já funciona, porque elas já usam nas redes corporativas. E talvez a segunda aula do professor Amazonas, o aluno, no primeiro ele aprendeu que o projeto de rede não funciona, na segunda ele começou a desenhar uma rede, a primeira caixa que ele põe na lousa lá, não o professor, mas talvez o aluno já, porque aprendeu por fora, é a caixinha com o NAT. Daí ele desenha aqui, ó, rede privada de um lado, internet do outro. A primeira coisa que o cara aprende a desenhar. Então está todo mundo acostumado com isso e talvez ache que uma extensão disso é natural. Mas não é natural. Isso já é uma... Como que é a palavra para gambiarra legal aí? Arranjo técnico. Isso já é um arranjo técnico usual nas nossas redes e aceitável, mas me parece assim uma péssima decisão no geral para o ambiente da internet como um todo e para as empresas
todas as empresas da cadeia, tanto para a própria operadora quanto para os usuários. Me parece um arranjo que, no final, vai levar a gente para um estado pior do que o que a gente tem hoje, e não para um avanço, para um universo cheio de possibilidades, que é o universo da internet das coisas e de outras possibilidades. Foi interessante a resposta do Moreiras, porque realmente é um debate, né, para a gente ter várias visões. E eu vou te falar a visão das operadoras, vou falar a visão da Algar e das outras que eu já conversei, tá? Inclusive outras não só do Brasil, de fora. Para nenhuma operadora, até o momento, é possível enxergar algo de bom em fazer o NAT. Tá? Tem essas possibilidades, mas ninguém está com essa visão prática de imediata. Ou seja, o NAT para os operadores é ruim. Por quê? Porque eu vou precisar investir, vou precisar trocar equipamento, vou precisar, às vezes, centralizar redes onde eu não precisava mais, vou precisar comprar uma quantidade de storage gigantesca, entendeu? Vou ter um custo de manter isso, vou ter dificuldades em identificar os assinantes, vou ter dificuldade com o Ministério Público, com Justiça, para identificar. Ou seja, o NAT para os operadores é só problema, entendeu? Se tivesse IPv4 suficiente, então estava resolvido, entendeu? Então, qual que é o sonho do cara hoje, um diretor técnico? É acordar amanhã e falar, era mentira, eu tenho IP para todo mundo. Oh, beleza, então está resolvido o problema, entendeu? Então, o NAT não é interessante, realmente, tá, para a operadora. E na visão de aplicação, o Horizon falou, é porque tem muita coisa hoje escrita e desenhada que funciona bem em cima de uma situação onde não existe esse NAT carrier grade, não existe esse NAT na operadora. E muito disso vai parar de funcionar. A internet, quando ela foi desenhada, as primeiras que foram desenhadas, era que existia uma comunicação fim a fim entre todos os participantes. Ou seja, se eu tenho um servidor, um computador lá na China, eles conseguem se comunicar com o computador aqui no Brasil, né, e usando os protocolos padrões, TCP, IP, etc., sem nenhum intermediário no caminho. Né? Então, as aplicações foram desenhadas assim, elas vão sofrer para se adaptar. Entendeu? E se não se adaptar, vai existir essas caixinhas no meio do caminho. Pode ser na operadora, mas pode ser no conteúdo, pode ser no load balance, pode ser, vão existir essas traduções aí. E isso vai complicar, vai encarecer para todo mundo. Tá? Então, hoje, eu não vejo que seja uma oportunidade, talvez, de controlar ou de centralizar, não sei. Tá? De repente, é que a gente tem uma visão um pouco mais democrática das coisas. Né? Tem países que podem estar pensando nisso como uma alternativa de controle, né? Ou algumas empresas. Mas eu acredito que, pelo menos as empresas que eu conversei, nenhuma pensa assim. Tá? Essa é a opinião sincera mesmo. E eu gosto do Thiago porque ele é o cara técnico, ele não é o cara de negócio da operadora, entendeu? Mas ele é o cara técnico, engenheiro, né, que quer que os pacotes fluam perfeitamente bem, sem nenhuma interferência. Ele não vai virar para o professor e falar assim, professor, o senhor quer chegar mais rápido naquele conteúdo? Eu posso vender uma priorização para o senhor aqui no seu pacote. Entendeu? Isso. O senhor quer chegar mais rápido? O senhor conteúdo, o senhor quer chegar mais rápido no seu usuário? Eu posso vender aqui a rota premium. Né? Isso usava muito para telefonia, né? Quem mexe com celular, VoIP, essas tranqueiras aí, sabe bem o que é rota premium, né? Tem uma rota premium aqui, não é pelo satélite. Você vai falar daqui para os Estados Unidos pela fibra, mas custa um pouquinho mais caro, né? Eu acho assim, as conversas técnicas com as operadoras, realmente a visão do técnico, do engenheiro, da rede, entende que o NAT pode trazer diversos problemas. Minha preocupação é o cara do negócio. E aí, o que o Moreiras colocou muito bem. Eu não falo pelo comitê gestor e não falo pela Abranet como um posicionamento dos associados em geral. Vou falar por mim e por tudo que eu tenho visto nesse mercado. Existe um problema hoje que é o seguinte, as operadoras reclamam muito do tamanho do investimento que elas têm que fazer para suportar a capacidade do tráfego. Né? E aí, do outro lado, existe uma história dizendo assim, olha, eu comprei 10 mega, mas eu tenho 10% e eu deveria ter 100% da utilização, então fica essa briga, né? E, normalmente, os discursos que a gente escuta das operadoras é assim, mas o que ele me paga não remunera suficientemente bem
o investimento que eu preciso fazer para entregar isso para ele. Então é bom, como que é, Fernando? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? E aí, outro dia eu falei para um cara de um operador, eu falei assim, bom, então vocês erraram o modelo de negócio, né? Porque se você está vendendo, o cara está pagando e você disse que não remunera, então tem um problema de conta aí, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar, como o Moreiras colocou bastante, qualquer coisa no meio que interfira no pacote pode gerar um problema depois. Né? Seja um problema para o mal, seja um problema para o pouco mal, o bem, depende do ponto de vista. Então, o melhor cenário mesmo, realmente, a gente não ter nenhum tipo de interferência, não ter nenhum tipo de tradução. Isso pode desdobrar diversos outros problemas, até o Thiago colocou bem, o Brasil é um país democrático, mas não são assim em todos os lugares do mundo, né? Nada contra os chineses, mas a internet lá é controlada, em Cuba é controlado, em alguns outros lugares no Oriente Médio lá também é controlado o acesso, né, filtrado, coisas desse tipo. Então, isso dá recursos, sim, para que alguém possa usar para o mal, ou usar para o bem. Né? Às vezes, em nome do bem, o cara está usando para o mal. Né? Então, acho que a gente tem que tomar esses cuidados e tentar deixar a internet o mais livre possível, né? Livre de possíveis interferências. Né? Não é uma apologia contra o NAT, não é nada disso. A gente sabe que vai precisar, de alguma forma, alguma tradução para deixar um conforto para o usuário final, mas a gente entende que é importante que exista um mínimo de interferência possível na comunicação, porque pode virar um ponto de falha também, o carrier grade NAT, se a caixa parar, o que vai acontecer? Parou todo mundo que está atrás daquela caixa. Então, acho que a gente tem que pensar em deixar os pacotes fluir, e a internet foi criada para isso. Né? Lembrando, a internet foi criada na guerra. Né? E o protocolo foi criado o seguinte, se eu destruir um ponto, eu quero rotear esse caminho para um outro lugar e chegar no mesmo destino. Essa é a concepção da rede. Então, se a gente começa a centralizar, como o Thiago falou, e muitas operadoras vão ter problemas sérios, porque antes ela tinha a planta dela distribuída e possivelmente ela vai ter que começar a encaminhar todo o tráfego para um lugar, para daí fazer os translates e mandar para frente. Então, vai ser um desastre. Se eu fosse sócio da MC, né, ou da HP, estaria um pouco mais feliz com a venda de storages. Né? Tanto para eles quanto para os provedores de conteúdo, porque vai ser um AUE. Mas, de qualquer maneira, acho que a gente tem que pensar nisso. O menos interferência possível na rede para que o pacote vá e volte sem nenhuma dificuldade. A gente tem uma colocação ali. Eu acho que é interessante isso que foi colocado, porque assim, você ter mais um ponto de falha é o principal problema que você pode ter. Então, você não quer ter mais um elemento de rede para ter que controlar e ter esse ponto de falha também. E isso também vai resultar na experiência do usuário, porque você vai ter um processamento maior para fazer essa tradução. Né? Então, a experiência do usuário, que se tivesse um dual stack acessando IPv4 e IPv6, quando ele for acessar um conteúdo IPv6, ele acessaria diretamente, ele está passando por algum outro tipo de processamento. Então, a experiência do usuário que está sendo feito NAT, ou até que está passando por um treinamento, vai ser pior do que a experiência do usuário que está acessando essa aplicação diretamente. Então, é importante então, que os conteúdos estejam em dual stack, para que o usuário, independente de onde ele veio, por exemplo, o Moreira estava comentando que na Ásia já se esgotou. Um usuário da Ásia pode estar acessando o seu e-commerce aqui no Brasil, ele vai vir através de IPv6, o seu conteúdo não está em IPv6, está em IPv4, ele vai ter que ser tunelado em algum lugar ou sofrer um NAT. Então, a experiência dele vai ser diferente do que se você tivesse esse mesmo conteúdo em IPv6. O professor Amazonas me dizia no intervalo que ele tem viajado o mundo estudando a internet das coisas e fazendo apresentações e participando de eventos. E eu pergunto, nessas suas andanças, você se deparou com alguma justificativa de negócio do ponto de vista de inovação da aplicação para IPv6? Utilizando o IPv6? Como eu disse no início, nesses últimos 2 anos eu tenho me dedicado a esse paradigma que é a internet das coisas. E com a internet das coisas há uma explosão do número de nós que vão se conectar na internet. Então, o IPv6 ele já é a solução
necessária. Então, não há uma discussão se vai usar ou não o IPv6. Ele é absolutamente obrigatório. A discussão que há em relação ao IPv6, quando se pegam as redes de baixa capacidade de processamento, se aquela ilha vai suportar o IPv6 ou não. Mas depois a entrada na internet global, o que se diz é usar o IPv6. Não se questiona isso. Bom, eu vou aproveitar que você me passou o microfone. Isso que eu tenho ouvido, quer dizer, o NAT, os problemas técnicos, as interferências, tudo isso é verdade. Mas eu acho que continuamos aqui a negligenciar um ponto que para mim é central, que é o usuário. Eu lamento, eu tenho uma péssima opinião das operadoras, qualquer uma. Porque, do ponto de vista de negócio, para mim as operadoras encaram o usuário como um mal necessário. E pelo que eu ouço agora aqui, ele vai ser promovido a culpado daqui a pouco. Quer dizer, em vez de se tomar a perspectiva do que deve ser feito para propiciar o melhor serviço ao usuário, daqui a pouco estou vendo, mas ele não mudou o equipamento, é ele que me obriga a ter o NAT, não sei o quê, em vez de convencer, cativar o usuário de que esse upgrade vai proporcionar a ele uma experiência melhor. E eu tenho também esse receio, que daqui a pouco essa discussão vire, o usuário é culpado, é ele que não quer pagar o serviço, quando, na verdade, uma infraestrutura deveria ser provida a ele. E justamente acertar um modelo de negócio para fechar as contas. Alô. Bom, é só um comentário, né, sobre toda essa discussão. Não dá para deixar de falar também de um ponto crucial e importante para o funcionamento do IPv6, que é o nosso DNS. Né? Só um dado estatístico para comentar aqui. Nós temos debaixo do .br cerca de 3 milhões de domínios registrados. E eu fui procurar no site, dentre esses 3 milhões, quantos quad-A estão registrados. E não tem essa informação. Até estava conversando com o Patara e até para dar a dica para o Hugo lá, colocar no site do NIC-BR, do Registro BR, quantos quad-A, que é o apontamento para o IPv6, que nós temos hoje. Não tem essa estatística. E outro ponto importante para o bom funcionamento da internet, principalmente resolvendo uma parte de segurança com relação ao DNS, é a implementação do DNSSEC. Para vocês terem uma ideia, dentro do site lá nós encontramos também, desses 3 milhões de registro de DNS no .br, apenas 10% tem a implementação do DNSSEC. Eu queria perguntar para o Moreiras, ou até, desculpa o nome do Nick, sobre se vocês têm essa informação de quantos quad-A tem registrado dentro debaixo do .br. Não. Não. Não, ótima a sua colocação e até sugeriria, se você depois puder me mandar um e-mail, que a gente tente encaminhar lá, né, para o pessoal para publicar essa estatística. Acho que é relevante a informação. Bom, mas assim, eu acho que um outro aspecto que você colocou também, que todos aqui, na maioria fornecedores, empresas, né, Fernando? Sim, né? Usuários corporativos e tal. Realmente é o DNSSEC. A implementação do DNSSEC é um negócio que realmente ajuda a internet a ficar mais segura. Sim. Então, além do IPv6, DNSSEC é uma coisa importante para as empresas, para o Tribunal de Justiça, que já deve ter, já tem, né? Tem, claro. Inclusive até o próprio comitê gestor criou um domínio específico que chama BBR para bancos e tem acho que é JBR que está se estudando agora para a Justiça. Não, tem um mais simplificado, né, que é para facilitar. Então, assim, todas essas medidas visam melhorar a segurança, sim, da internet brasileira, evitar
que alguém sequestre um domínio, que se faça passar por um banco, se faça passar por um varejista qualquer na internet. Isso ajuda. E o DNSSEC, sua próxima pauta, Jaqueline, pode ser o DNSSEC, que a gente tem assim coisas muito interessantes para falar. Deixa eu falar uma visão de experiência sobre o DNS, né, com IPv6, que eu enxergo não é um problema tão complexo, né, como os outros que a gente estava falando. Por quê? Porque hoje o DNS, ele, 95% dos casos, ele é dominado por aplicações de software conhecidas e normalmente não fogem de 2, no máximo 3 aplicações. São 3 aplicações aí, vamos dizer. O Bind é o principal aplicativo. Então, e como ele é um software que já está adaptado ao IPv6, já funciona em IPv6 há um bom tempo, né, e a maioria das aplicações IPv6, né, são administradas centralizadas, né, você não tem não é igual pegar um problema de um CPE, né, que você tem milhares distribuídos. DNS, normalmente, você tem poucos e centralizados. Então, é um problema mais fácil de atacar. Entendeu? Então, a experiência, por exemplo, na Algar é que em menos de um mês a gente conseguiu passar todos os servidores de DNS, todas as aplicações de DNS para IPv6, entendeu? Sem grandes turbulências. Então, a experiência diz que não é um problema tão sério. Precisa ser resolvido, obviamente, mas é mais simples de ser resolvido do que esses outros problemas de maior escala. Uma colocação ali. Até concordando com o que o professor falou, né? Eu acho que um grande exemplo que a gente teve de mudança de tecnologia com uma maior velocidade foi quando a gente mudou do GSM para o 3G, né? Foi alavancado muito mais as qualidades de que teriam essa mudança do que propriamente os erros que a gente poderia. Então, assim, quando a gente fala a nível de usuário, essa mudança que a CPE lá dentro do usuário vai ter, hoje o usuário propriamente dito não sabe as vantagens, e acho que as operadoras não estão sabendo ainda exaltar essas qualidades perante o usuário final, propriamente dito. Né? É porque não existe essa killer application hoje. Não tenho como exaltar isso. Eu não tenho uma killer application. Se existisse essa killer application, certamente a gente estaria com o IPv6 já aplicado. Se eu tivesse, por exemplo, sei lá, se o YouTube, quando surgiu, só funcionasse em IPv6, pronto, o problema estava resolvido. Que hoje a gente não tem como promover isso de uma maneira sem se passar por mentiroso depois. Eu vou usar o que o Adriano disse aqui. Não tem aplicação do nono dígito para o IPv6. Na verdade, a gente, só para finalizar o comentário aqui, não adianta a gente procurar uma desculpinha para implementar o IPv6, pessoal. O grande problema é o seguinte: vai acabar o IPv4 e nós precisamos continuar com a internet. A não ser que a gente desista, fala assim, chega de internet, não queremos mais. Professor, esquece esse negócio de internet das coisas, aí nunca vai funcionar, a geladeira conectada com a Ana Maria Braga, isso aí não vai dar certo. E aí a gente desiste. Esse é o ponto. Não tem como. Nós passamos da hora, esse é que é o X. Nós passamos da hora de nos movimentarmos de uma maneira mais tranquila. Agora a gente precisa apertar o passo, esse é o ponto. Não tem o nono dígito para download na Apple Store ou na Android Store para estar apto para o IPv6. Ela pode surgir de repente, entendeu? Daqui a 10 anos, 5 anos, pode ser a internet das coisas. Mas o que a gente vai fazer até lá, entendeu? Até essa killer application surgir, ou se ela nunca vai surgir. É o que o Palácio falou, não tem desculpa, os endereços acabaram. Uma coisa que eu queria que ficasse bem claro, eu não gosto muito da comparação da questão de IPv6 com o bug do milênio, né? Que eu tenho lembranças, acho que todo mundo tem lembranças ruins do bug do milênio, mas mais lembranças do pessoal dizendo que tudo ia parar, tudo que ia deixar de funcionar, tentando vender soluções miraculosas e um pouco caras. Eu lembro de uma companhia que tentava vender para a gente uma plaquinha que você colocava no computador, ela substituía o relógio do computador, tal, você punha aquela placa mais um software, e era umas 3 vezes o custo de cada computador, né? Aquela plaquinha a mais que você tinha que pôr.
Mas, graças a Deus a gente não comprou, né? Teve... Mas assim, tinha várias soluções. Então, ninguém está dizendo que a internet vai parar, né? Essa é a questão. Com a internet não vai parar se você não botar IPv6. Ela só vai ter dificuldade de se expandir. A questão é se você tem alguma vantagem que a internet continue se expandindo, e quase todo mundo tem, seja o cidadão que usa ou a empresa que vende via internet ou que se expõe via internet, todo mundo quer que todo mundo esteja conectado, quase todo mundo quer isso, né? Então, essa é a questão. Você não tem essa urgência no sentido do Banco do Imigrante, você não tem uma data, acabou o IP, parou de funcionar tudo, você vai estar fora da internet. Não, isso não vai acontecer, né? Até por isso que a comparação não é tão justa. Simplesmente vai ter dificuldade de se expandir. Você quer continuar se expandindo, você quer continuar crescendo, quer continuar que os negócios online continuem crescendo, o IPv6 é a melhor saída para isso. Com as outras soluções baseadas em NAT, e essas soluções a gente vai ter que passar por elas não são inevitáveis. Como a gente passou da hora do que tinha que esperar, as operadoras todas vão ter que implantar algum tipo de NAT. Então, apesar da colocação que eu fiz anteriormente exagerada, o NAT é um mal necessário. A gente vai ter que conviver com ele, só que conviver com ele rumo ao IPv6. Quer dizer, tem que ser um tipo de NAT, tem vários tipos que você pode usar. Tem alguns tipos que eles colocam a gente na direção do IPv6 e tem alguns tipos que eles colocam a gente numa direção um pouco errada, e na minha opinião, que é a direção da continuidade da não implantação do IPv6. Eu queria perguntar para o Tiago se, assim, do ponto de vista das operadoras, se o NAT é visto com olhos talvez não muito bons pelas operadoras, do ponto de vista técnico, se é caro, se traz problemas. Por que todas estão indo nessa direção? Muitas estão indo ainda na direção do NAT 444 e deixando o IPv6 para segundo plano. Qual é o medo? O que está pegando? Por que não vão para o IPv6 direto? Entendi. Mas eu vou te dar uma resposta simples, cara, que eu acredito que seja. Tem muita gente ainda que espera acordar amanhã e descobrir que o IPv4 tem 128 bits. As operadoras, eu percebo alguns, no nível um pouco mais gerencial, ainda está esperando, fazendo uma coisa que eu falou que o órgão público faz. Estou esperando para ver o que dá. De repente, por conta do bug do milênio. Porque falaram que ia parar, pagou para ver, não parou, né? Então, de repente, entendeu? Você tem uma visão um pouco mais, assim, de vamos esperar para ver o que está acontecendo. Então, eu vou falar da experiência da Algar, não, nós estamos fazendo. Estamos nos movimentando porque a gente acredita que isso tem que ser feito. Mas outras operadoras, eu não posso dizer, mas a gente vê muitas delas, a gente participa de reuniões, às vezes, entre as operadoras, no Sinditel, essas coisas, que tem gente ainda com a justificativa seguinte. Eu ouvi um operador falando assim, eu preciso convencer ao meu board executivo que eu preciso implementar, investir nisso. Falei, mas é só falar que vai parar. Não, mas eu preciso de alguma coisa. Falei, mas você não tem que levar nada. Você chega assim e fala para ele, vai parar de... Não é que vai parar, você vai parar de vender mais. Você não vai conseguir atender mais clientes, você não vai conseguir mais evoluir a internet. Aí você quer pagar para ver ou você quer acreditar no seu corpo técnico? Né? Então, tem muitas empresas ainda que estão nessa fase ainda de não sei se vou, não sei se fico. Esperando para ver se de repente surge uma outra caixinha ou pago para ver, entendeu? Então, ou não, acorda amanhã e, putz, era 32, não, é 128, esqueci, tá resolvido. Mesmo vendo assim, recentemente agora, você teve, eu acho que quase todas as operadoras Tier 1, se não todas, têm IPv6. Aí você teve recentemente Google, né, com YouTube, todos os serviços, Gmail e tudo mais em IPv6, Facebook, Yahoo, a Comcast, que eu acho que é a maior operadora cable do mundo, AT&T, Verizon, todo mundo anunciando que está indo para IPv6 ou já ativando IPv6, participando agora em junho último aí do IPv6 Orlando. Nem isso não foi assim suficiente para convencer o pessoal. O que é então? Assim, o que esse pessoal tem que ver? Pois é, então, eu acho até assim complicado eu te responder como operadoras, né? Porque eu não tenho essa visão para te responder como operadoras em geral, né? O que eu posso tentar entender do mundo e trazer para a mesa é que realmente
a realidade das operadoras, por exemplo, dos Estados Unidos, é um pouco diferente, bem diferente das operadoras aqui no Brasil, né? Então, eu acredito que a gente ainda vai levar um tempo para que os operadores aqui tomem atitudes iguais que tomaram lá, de implementar para valer milhões de assinantes, milhões de usuários. Porque aqui acho que essa mentalidade de esperar para ver o que vai acontecer. De repente, não é a melhor saída. Mas ainda tem essa mentalidade. O motivo, eu não sei, de repente é esse, sei lá, vamos pagar para ver igual o bug do milênio, não aconteceu nada, ou vou esperar surgir uma nova aplicação, ou a gente se adaptou, nós estamos vivendo aqui até hoje assim, vamos ver. Então, falta aí, às vezes, talvez seja da cultura nossa, um pouco mais de inovação, né? Isso vem da cultura brasileira e acaba afetando as empresas, né? De tentar inovar, ser um pouco diferente, que isso é uma cultura muito mais forte lá fora, né? Pelo menos nos Estados Unidos. Então, eu acho que é... Só uma colocação rápida em cima do que o Thiago está falando. Não sei se respondeu a pergunta do Moreiras. Ou deixou na mesma, né? Eu acho que o Thiago abordou bem a resposta. Eu acho que a gente pode adicionar uma coisa aí, Moreiras. Eu acho que a operadora, algumas delas, as maiores, são os caras que detêm maior número de IPv4 ainda, cara. O meu IPv4 como provedor vai acabar primeiro. O seu como usuário lá, talvez, acabe primeiro. E os caras vão continuar tendo. Será que justifica um investimento desse? Não, mas é muito pequeno. Eu sei de provedor que tem classe A ainda. Não, mas é pequeno. Mesmo classe A é pequeno. Se você pensa... Não, mas é pequeno. Se você olhar como as coisas crescem, entendeu? É pequeno. Se você pensar que você vai ter, hoje, você tem 4 bilhões de endereços. E você daqui, sei lá, eles falam em 2020, você vai ter 20 bilhões de dispositivos M2M. 20 bilhões. Entendeu? Sem contar o acesso individual. Então, qualquer estoque de IPv4 é pequeno. Tá? Isso eu falo porque a gente tem essa experiência. Nossa, tem um /16 ainda. Cara, mas você ativa quantos 3G, 4G e etc. estão vindo aí? Mais o M2M. Entendeu? Não, eu não acredito que tenha alguém com essa visão ainda. Entendeu? Que, putz, esse estoque aqui vai dar. Vai dar até... Não tem, cara. Porque é exponencial o crescimento e qualquer número que a gente põe no papel fica pequeno. Só queria fazer uma observação aqui. Eu acho que o cenário do bug do Millennium, ele não foi assim tão catastrófico, porque houve uma preparação. Mesmo que tardia, todo mundo correu atrás ali para o bug. Então, o IPv6, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Tá todo mundo esperando, pelo menos na parte assim de banco, financeiro, eu acho que está todo mundo aguardando. E na última hora vai ser aquela corrida atrás do prejuízo para preparar para migrar para o IPv6. Não sei se eu estou correta nisso. Você trabalha em instituição financeira? Sim. Você cuida da área de segurança? De redes. Se prepara. Imagina uma fraude, não sei se trabalha em banco, mas imagina uma fraude vindo de um IP que pode ter potenciais 200 caras naquele mesmo IP, no mesmo horário, conectados do lado da operadora. Vai ser meio complicado. E você vai ter que fazer uma série de coisas do seu lado para conseguir identificar qual dos 200 são. Qual é o cara lá. Isso, assim, não dá para esperar muito, não. Acho que nós demoramos demais para avançar na questão do IPv6. Eu entendo um pouco o comentário que o Thiago está falando, porque nós temos que lembrar que as operadoras vêm do tempo do telefone normal, né? TFC, né? O telefone pretinho lá, né? E aí eles estão achando que a Anatel vai aparecer com o 9º dígito para o IP também, né? E aí vai resolver o problema, né? É só baixar o aplicativo, aumenta um dígito na numeração IP normal, não é isso, Moreiras? É fácil essa implementação e está resolvido o problema. Não vai ser assim, não. Acho que a Algar, ainda vou fazer um elogio aqui, tem uma agilidade e tem uma concepção de rede. Foi a primeira, ele nem colocou, mas eu falei, foi a primeira que realmente começou a ofertar IPv6 já em backbone e tem implementação de longa data, mas temos que agilizar, porque é como o Thiago disse, e só respondendo uma pergunta também para você, não dá para fazer estoque de IPv4. Primeiro porque é o seguinte,
já era rigoroso o processo de alocação de IPs. Tá? Sempre foi rigoroso. Agora, mais ainda. Né? Porque se está esgotando, para que eu vou alocar 1/16, 1/ qualquer coisa para um cara que não precisa? Porque depois pode virar negócio, né? Pode virar dinheiro, né? Então pode virar dinheiro. Então, assim, realmente o pessoal do NIC, que toma conta das alocações no Brasil, tem um critério extremamente rígido na alocação de IPs. Não se dá IPs sem realmente ter uma grande justificativa por trás e tal. E no caso das operadoras, o negócio é seríssimo, porque ele pega 1/16 e, sem brincadeira, eu teve um número que eu fiquei sabendo, está se vendendo um acesso banda larga, seja 3G ou fixo, a cada X minutos. Entendeu? Então, em X minutos já era. Já foi. Então, não dá muito para fazer estoque e aí eu reforço, o NIC tem feito sim um acompanhamento muito forte nas solicitações para evitar esse tipo de coisa. Tá? Nós vamos partir agora para a última rodada de microfone para cada membro da mesa, e eu pediria que vocês fizessem as suas considerações finais, pontuando, inclusive, a necessidade de formação e absorção de mão de obra qualificada para esse processo de migração. Começamos por aqui. Bem, o evento, sem dúvida nenhuma, foi muito esclarecedor, né? Principalmente essa questão de ter colocado ali a visão do NIC, operadora, provedor de serviços. Esse debate foi excelente, acho que foi um dos melhores que eu vi até agora. Decisões, com certeza, não vão sair daqui, né? A fórmula mágica não vai surgir desse debate. Mas existem certezas que foram ditas aqui, todo mundo fala com propriedade. Né, e vai ser nesse tipo de evento, nesse tipo de debate que vão surgir talvez aí a caixa mágica ou a solução mágica para que a gente possa mudar para o IPv6. Eu agradeço a participação, né? Espero numa próxima oportunidade também contribuir com um pouquinho. Eu também agradeço a participação, eu achei bastante produtivo, até algumas visões que eu não tinha, me pareceu bastante esclarecedoras agora, principalmente a visão de todos, né? Em termos de capacitação que você perguntou, eu acho que o NIC vem fazendo um bom trabalho, eu acho que isso tem que ser mais disseminado. Eu, mediante a isso, já me comprometo, de alguma forma, de fazer blogs, partindo da local web, para esclarecer um pouco mais do IPv6, a necessidade dele, isso é muito importante. E espero que haja mais fóruns nesse tipo nesse sentido. Apesar do Brasil ser o último aí a sofrer um pouco mais com isso, mas se der para a gente evitar sofrer com isso, vamos fazer. Como eu disse, de antemão eu já me coloco à disposição de meios de comunicação para a gente seguir com o IPv6, mesmo que seja em dual stack aí por enquanto. Bom, também em nome da Binário agradecer a presença de vocês, a presença de todo mundo, e eu creio que talvez a principal contribuição que esse fórum deu para a gente foi realmente essa troca de ideias de áreas de conhecimento diferente. A gente está envolvendo aqui pessoas basicamente de diversas classes, né, diversos tipos de utilização, visão técnica, visão comercial, a visão da operadora, a visão do usuário final nesse processo todo, e isso é muito importante. Não dá para sair realmente uma receita mágica daqui, mas eu entendo que uma conclusão que eu cheguei é que realmente precisa de uma cultura maior de IPv6, principalmente para o usuário final. A gente está discutindo muitas questões técnicas, e isso é muito importante, mas a gente percebe que realmente falta essa cultura. Talvez as pessoas não estejam dando muita vantagem, ou muita, como falo assim, sensação de problema do IPv6, talvez porque não conheçam o IPv6. Certo? Talvez a gente precise rever isso um pouco também. Como é que a gente pode fazer para o mercado Enterprise, por exemplo, que é o mercado de atuação forte do Luiz Fernando. O mercado Enterprise não conhece. O pessoal técnico não sabe que tem um problema na mão. E ele não tem nenhum tipo de capacidade para discutir esse problema com as pessoas que decidem os investimentos e decidem o que precisa ser feito. Então, acho que foi muito válido, muito importante esse debate que a gente teve aqui. Comentando sobre a questão da formação de equipes, né, para trabalhar com isso, na verdade, a gente tem falta para trabalhar com o IPv4, né? Hoje a gente já tem uma dificuldade grande de mão de obra e capacitação
para trabalhar com IPv4. Então, você imagina com IPv6. E eu acredito, uma visão particular minha, que a gente não tem uma cultura, uma educação formal voltada para a inovação, né? Se a gente tivesse isso um pouco mais enraizado, seria natural das pessoas procurarem inovação. O que está vindo aí na frente? Não, tem internet, mas o que está vindo aí, né? Hoje a gente não tem muito essa cultura, talvez falta na base, talvez, sei lá, falta algum tipo de ajuste. Eu acredito que seja uma outra mesa de discussão só sobre esse tema, né? Então, eu acredito que é um pouco mais profundo aí, então não é só focado no IPv6, né? E as considerações finais é que achei importante participar, eu gosto de participar desse tipo de evento para trazer uma visão de operadora, né, que normalmente os canhões são apontados para as operadoras, né, porque... Isso. Mas isso se deu principalmente pelo... Não são questões técnicas, né? São questões de atendimento, etc. É isso que pega em operadora. Se você tem um problema e você liga lá e o cara te atende bem, fala, ó, tá com problema, vai resolver daqui a um dia, daqui a 2 dias, vocês podem achar ruim que vai ter um problema. Mas se você bem atendido, vai resolver? Beleza, resolveu, tá bom. Mas tem N problemas que acabam acontecendo essa imagem, né? Mas é bom a gente trazer essa visão técnica da operadora para mostrar que existe uma preocupação genuína, né, da equipe técnica. Não é nenhum call center aqui falando que não, nós estamos resolvendo, estamos olhando, estamos vendo, não. Né? Tem um time grande trabalhando nisso, em todas as operadoras, né? E eu acredito que nós vamos ter uma evolução muito boa aqui no Brasil do IPv6. Principalmente, fazer um elogio ao NICBR pelo trabalho que eles fazem. Tá? É um trabalho de conscientização, um trabalho de treinamento muito importante, tá? E é feito ali de forma, vamos ver, heróica, né? Sem grandes recompensas, e aproveitar a oportunidade pública para parabenizar o trabalho que eles fazem lá. Fernando, quer ficar para o final? Também agradeço ter sido convidado. Eu registro mais uma vez a minha apreensão sobre a necessidade desse tipo de evento para a gente discutir algo que hoje se tornou extrema necessidade, ter que convencer as empresas a investirem nessa migração, né, quando acho que nós deveríamos estar discutindo como fazer e não se é importante. O Tiago falou, né, da baixa inovação, por que isso acontece, que é uma questão realmente de uma postura, e isso vem de cima. Eu achei aqui ainda a reportagem sobre a inovação na América Latina. O lugar do Brasil é número 59, o Chile está em número 30, e aqui tem um parágrafo pequeno que eu vou ler, né? Com respeito à baixa qualificação dos países latino-americanos, se deve em grande medida que a maioria dos presidentes se resiste a reconhecer que a região está ficando para trás em qualidade educativa, ciência e tecnologia. Preferem não falar dos estudos como o ranking da inovação global, dos testes internacionais PISA dos estudantes de 15 anos, ou das estatísticas do escritório de patentes e marcas registradas nos Estados Unidos, que mostram que somente a Coreia do Sul registrou 13.200 patentes no ano passado, enquanto o Brasil apenas registrou 250. Então, enquanto se mantiver essa atitude de não olhar para os problemas, nós não vamos resolvê-los. Também agradeço a oportunidade aqui do debate, acho que foi bem interessante. Agradeço os elogios sobre os treinamentos. Mas, na verdade, o trabalho que a gente tem feito lá com os treinamentos é limitado, né? A gente tem feito os treinamentos gratuitos, basicamente para funcionários de provedores e de sistemas autônomos.
Eu acho que ainda precisa de um esforço muito maior. A gente tem 2.000 e poucos profissionais treinados, mas perto da necessidade, principalmente das empresas usuárias da internet, no sentido daquelas que não são provedores de acesso, provedores de conteúdo, acho que tem uma necessidade ainda de treinar muita gente, né? A gente tem material lá disponível. Minha última colocação, nem sei se podia, mas não me perguntei antes, então agora já foi. Eu vou falar de um evento que a gente vai ter no final do ano. No final do ano a gente tem uma semana de eventos lá no NIC-BR. Podia? Já foi agora. 3 a 8 de dezembro. 3 a 8 de dezembro. O evento é gratuito, então é tranquilo. Dia 3 e 4 a gente chama de PTT Fórum, é um encontro dos sistemas autônomos, das redes que compõem a internet, são debatidas questões de infraestrutura. Dia 5 a gente tem um evento internacional que é da Internet Society, chama Internet On. O tema dele é IPv6 e DNSSEC. Tem palestrantes internacionais e tal. No mesmo dia 5, na parte da tarde, dia 6, a gente tem o Fórum Brasileiro de IPv6, que tem alguns temas mais voltados a provedores e operadores, mas tem alguns temas mais voltados para enterprise também esse ano. E no dia 7 e 8 a gente tem as reuniões dos grupos de trabalho do Comitê Gestor, que são o grupo de trabalho de engenharia de redes e grupo de trabalho de segurança, que são eventos que o próprio pessoal que faz parte desse grupo, são listas de discussão, eles apresentam cases e coisas interessantes. O Thiago é um cara que apresenta lá sempre, né, está sempre presente. O pessoal da comunidade de operadores internet, não só operadoras de telecom, mas provedores de conteúdo vão lá e fazem apresentações. Então, 3 a 8 de dezembro é gratuito, vai ser num hotel aqui próximo ao Shopping Morumbi. Bom, obrigado, Jaqueline, pelo convite, ao IP News, ao Luiz Fernando pela Binário, pelo convite também. Acho que é importantíssimo a gente estar falando um pouco do assunto do IPv6 em geral, né, para todo mundo. A gente está sempre à disposição, seja na Abranet ou seja no Comitê Gestor, para tocar esse tema. Eu toco particularmente, junto com o Moreiras, a gente tem um grupo de trabalho hoje de IPv6, um esforço interno, não só junto às operadoras, mas junto também aos provedores de conteúdo e os provedores de internet em geral, para a adoção mais rápida desse processo. E, como todos vocês puderam verificar, é um tema interessante, que acho que a gente deve prestar mais atenção cada dia mais. O nosso deadline está marcado. Agora, ele pode ser antecipado dependendo da evolução da internet brasileira. E se ela for crescendo na velocidade que vem crescendo, então o nosso tempo está se esgotando mais rápido. E acho que esse tipo de eventos, como todos já falaram, serve bastante para disseminar a informação e a cultura e diferentes opiniões sobre o processo. E a gente entende que o processo de IPv6, como eu disse, é inevitável. Vai ter que ir para, se quiser, continuar vendendo. Então, obrigado. Bom, eu agradeço o convite, né? Jaque, velha amiga, o pessoal do Binário e a presença de vocês aqui, a presença do pessoal que está nos assistindo de fora. Eu costumo agradecer por poder participar, para poder aprender. Eu não venho ensinar nada, nem passar nenhum dogma, nem nada disso. Então, eu gosto de vir aprender com a mesa, com os temas e com as questões que são colocadas. Eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa desse evento hoje, se não a fórmula mágica de resolver o problema, pelo menos que todos temos um norte já. Eu acho que isso está definido, o professor está batendo nessa tecla, que isso nem está sendo discutido, mas porque ele está na vanguarda, né? Nós estamos aqui um pouco mais para trás, então eu já fico contente em pelo menos saber que todos estamos na mesma direção, ou seja, a adoção é necessária e principalmente a adoção urgente é necessária. Isso dá, inclusive, mais conforto para quem precisa fomentar isso dentro da empresa, precisa conversar com pessoas externas, de seguir esse caminho,
de não se sentir sozinho ou ficar na dúvida se é isso mesmo, e se não vai aparecer outra coisa nova e tudo mais. Então, acho que assim, é isso que eu aprendi hoje aqui, espero que os senhores tenham aproveitado também nesse sentido, de que sim, temos que adotar, nesse caso, o IPv6 e adotar o mais rápido possível. Obrigado. Gostaria de agradecer, como representante da Binário aqui na mesa, a presença de todos. Eu acho que foi muito importante e eu acho que todo mundo chegou a uma conclusão que a adoção do IPv6 é inevitável e tem que acontecer agora. Então, assim, acho que hoje a gente está no passo que a gente tem que estudar mais, entender mais, planejar mais e fazer a execução do IPv6. Isso, para mim, fiquei contente, porque todo mundo tem esse entendimento, os provedores de acesso, os provedores de conteúdo e os clientes também têm esse entendimento. Eu acho que a gente tem que continuar o trabalho e fazer essa implementação da forma mais planejada possível. Obrigado. Bom, para mim não sobrou quase nada, né? Então, eu estou muito satisfeito com o que eu vi, com o que eu ouvi, com o que eu percebi. Eu tenho sido eu não sou professor, viu, professor? Mas eu tenho sido um obstinado em tratar do assunto, né? Em dizer que nós vamos ter alguma coisa que pode não ser nada boa no horizonte muito próximo, né? Dizer que eu sabia, ou que eu soube, é muito fácil. Eu sou economista, né? E economista é bom nisso. Eu faço uma previsão agora, e aí quando ela não aconteceu, o que eu vou dizer? Viu? Eu avisei. Ou se ela aconteceu, o que eu vou dizer? Tá vendo? Se tivesse me escutado, não teria acontecido, né? E a gente volta na história do Tostines, né? E a gente não vai saber. O fato, para mim, basicamente é o seguinte: vai acontecer, porque é uma questão matemática, não é uma questão comercial, de querer mais ou querer menos, não é uma questão de eu achar melhor ou pior, da Binário estar mais preparado ou menos preparado. Se todos não estiverem, isto vai nos atropelar em alguma das camadas que a gente conhece, ou em alguma eventual que vai aparecer, né, professor? Quem sabe a camada 8, OSI? É a camada dos que não creram e foram para lá, né? Lá para cima. Pode ser, também é uma alternativa. Não é verdade? Então, assim, queria agradecer individualmente vocês. Eu estava conversando com alguém ali no intervalo, dizendo que se eu fosse calcular o PIB que está sentado nessa sala aqui, comparando isso com o Brasil e São Paulo, eu quero dizer que o potencial econômico contido aqui, em volume de dinheiro, acesso e pessoas, é bastante representativo. Então, fico mais feliz ainda de dizer o seguinte: aqui realmente se produziu uma opinião importante a respeito do tema. Né? Obrigado individualmente a cada um que deu o seu tempo aqui para a gente. A gente continua à disposição. Não vou vender nada. Mentira. Se precisar comprar, eu estou aqui. Tá certo? Obrigado. Só concluindo, todo esse conteúdo que foi apurado aqui vai estar disponível no IP News. Vocês receberão por e-mail, inclusive as imagens. Só a título de curiosidade, nós tivemos 60 profissionais nos acompanhando pela internet. Eu agradeço a audiência de vocês. E agradeço muitíssimo a presença da mesa, essa contribuição, a contribuição da plateia. Espero que a gente tenha, pelo menos, avançado um pouco mais nas discussões e nas ideias em relação ao IPv6. E prometo aqui, me comprometo a voltar a discutir o assunto, a trazer os debates para o portal IP News. Muito obrigada e bom dia a todos.